Em plena noite, uma princesa de 88 anos cometeu um ato tão silenciosamente desafiador e meticulosamente calculado que alteraria para sempre a frágil paz que o rei Carlos III lutara por décadas para construir. A princesa Alexandra Amada, sobrinha da falecida rainha-mãe e guardiã ferozmente leal dos segredos mais profundos de sua família, executou um plano mestre que aguardava pacientemente nas sombras por mais de 20 anos. A importância do momento era inegável. Uma pesada caixa de veludo bordô lacrada, com iniciais douradas em relevo, permanecera completamente intocada por 2 décadas. Dentro dela, jaziam joias históricas de valor inestimável, que não viam a luz do dia desde o falecimento da rainha-mãe Elizabeth na primavera de 2002. A princesa Alexandra, uma das últimas ligações vivas com uma era de inabalável dignidade real, colocou essa mesma caixa nas mãos trêmulas de Catarina, a princesa de Gales. A narrativa tornou-se absolutamente explosiva devido a uma omissão gritante. A rainha Camila foi completamente ignorada, não consultada, informada ou sequer mencionada na transferência. A rainha consorte reinante do Reino Unido foi ignorada como se simplesmente não existisse na hierarquia real. Para entender por que a princesa Alexandra tomaria uma atitude tão ousada e arriscaria uma guerra civil na família real, é preciso olhar muito além das joias em si. Nunca se tratou apenas de diamantes, pérolas raras ou safiras cintilantes. Esta é uma história sobre legado, lealdade inabalável e uma batalha silenciosa pela essência moral da monarquia britânica. Envolve profecias secretas, adendos ocultos em testamentos e promessas inabaláveis feitas em leitos de morte que só agora vêm à tona. A magnitude dessa transferência clandestina, à meia-noite, exige uma viagem de volta aos últimos anos da longa e marcante vida da Rainha-Mãe. O público em geral lembra-se predominantemente da Rainha-Mãe como uma figura de avó doce, vestida em tons pastel, sempre sorridente e eternamente gentil. No entanto, por trás dessa aparência gentil, havia uma mulher de fibra inabalável que entendia os mecanismos do poder institucional melhor do que qualquer outra pessoa viva. Ela sobreviveu à devastadora crise da abdicação de 1936, testemunhando seu cunhado abandonar o trono sagrado por amor pessoal. Permaneceu inabalavelmente ao lado do rei George VI durante os dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, recusando-se a deixar Londres mesmo quando bombas destruíram os portões do Palácio de Buckingham. Em tudo isso, aprendeu uma lição crucial e inegável para a sobrevivência da realeza. A continuidade da monarquia milenar depende inteiramente da escolha das pessoas certas para dar continuidade ao seu pesado legado. Em seus últimos anos, a Rainha-Mãe tornou-se cada vez mais e profundamente preocupada com o futuro da Casa de Windsor. Ela assistiu com o coração pesado à trágica morte de Diana, que fragmentou a família e voltou a opinião pública contra a instituição. Observou com discreta e latente desaprovação a transição do relacionamento do príncipe Charles com Camila, de um escândalo público catastrófico para uma realidade aceita a contragosto. Ao perceber a trajetória da coroa, ela tomou uma decisão definitiva, que reverberaria poderosamente pelas décadas seguintes. A matriarca alterou discretamente seu testamento em absoluto segredo, criando um codicilo altamente privado separado do documento sancionado pelo Estado. Este documento secreto continha instruções profundamente pessoais e juridicamente vinculativas sobre os seus bens mais preciosos. Não se tratava das joias da coroa que pertencem ao Estado e são transmitidas diretamente de monarca para monarca. Eram suas joias pessoais, específicas, escolhidas, usadas e guardadas ao longo de sua vida como símbolos tangíveis de sua identidade única. Nesse documento secreto, ela deixou suas intenções finais cristalinas para as gerações futuras. Essas joias específicas deveriam ser presenteadas exclusivamente a uma futura rainha que personificasse a graça em vez da ambição e a dignidade serena em vez de uma sede desesperada por relevância pública. A exclusão de Camila foi deliberada, calculada e absolutamente devastadora, servindo como um julgamento final da venerada matriarca. A Rainha-Mãe foi além de simplesmente escrever instruções para a propriedade, criando na prática uma profecia real comovente. Ela escreveu eloquentemente sobre uma rainha de força silenciosa que um dia chegaria para restaurar a bússola moral perdida da monarquia. Descreveu as virtudes necessárias a essa futura mulher,
com detalhes tão específicos e focados na personalidade que não deixaram margem para interpretações equivocadas. Quando a jovem Catherine Middleton ingressou formalmente na família real, anos depois, a princesa Alexandra a reconheceu imediatamente como a figura exata que sua tia havia previsto. A rainha-mãe essencialmente previu o papel fundamental de Catherine na família muito antes de ela sequer pisar em um palácio real. Apesar da responsabilidade de executar esta diretiva póstuma recaiu sobre a princesa Alexandra, prima em primeiro grau da falecida rainha Elizabeth II. Ao longo de sua vida, Alexandra foi a sobrinha mais querida da rainha-mãe e sua confidente de confiança inabalável. Enquanto outros membros proeminentes da família real frequentemente buscavam a publicidade e geravam manchetes sensacionalistas, Alexandra personificava o epítome absoluto dos valores reais tradicionais. Ela representava a discrição inflexível, dever silencioso e uma lealdade inabalável, quase religiosa à coroa. Ela cumpriu milhares de compromissos reais ao longo de sua longa vida, jamais buscando os holofotes, jamais reclamando e jamais causando um sussurro de escândalo. Foi a esse exemplo de discrição que a rainha-mãe confiou seu segredo mais sagrado e final antes de falecer. Alexandra carregou esse profundo fardo por mais de 2 décadas, aguardando e observando as mudanças na dinâmica familiar. Ela buscava o sinal inegável que lhe indicaria que finalmente chegara a hora de cumprir o último desejo de sua tia. Esse sinal não se materializou em um único instante, mas ao longo de anos observando a trajetória firme e serena de Catarina. Alexandra viu Catarina suportar zombarias humilhantes com a absoluta dignidade serena, sem queixas, durante seus primeiros anos sob os holofotes. Alexandra testemunhou Catarina sofrer com o intenso e invasivo escrutínio da mídia, sem jamais retaliar ou buscar simpatia em entrevistas públicas. Ela viu a jovem casar-se com a família mais observada do planeta e, de alguma forma milagrosa, manter sua autenticidade e integridade moral. Alexandra viu em Catarina exatamente o que a rainha-mãe havia descrito tão vividamente em seu codicilo secreto décadas antes. A força formidável de Catarina derivava da graça, da paciência e do dever, e não de exibicionismo, manobras políticas ou manipulação. Com a profecia cumprida, Alexandra sabia exatamente o que precisava fazer para honrar os últimos desejos da matriarca, em uma noite que ficará para sempre gravada nos anais da história da realeza. A princesa Alexandra fez sua jogada. Era tarde, bem depois das 10 horas da noite, e a maioria dos funcionários do palácio já havia se recolhido para dormir. Os grandes e históricos corredores da Clarence House estavam envoltos em densas sombras e no tic-tac rítmico de relógios antigos. Os livros de registro de segurança oficiais não mostravam nenhum registro formal de reunião, nenhum compromisso agendado e nenhum visitante cadastrado. Alexandra chegou e, sem avisar suas mãos frágeis, segurando uma caixa de veludo que havia permanecido trancada em seu cofre pessoal por mais de 20 anos. Catherine estava sozinha na sala de estar, sem assessores, secretários particulares ou seguranças por perto. O encontro não foi documentado, deixando apenas as 2 mulheres para compartilhar o peso monumental daquele momento histórico. Alexandra colocou lentamente a pesada caixa de veludo sobre a mesa antiga polida entre elas, revelando uma obra de arte digna de museu. O veludo bordô profundo e rico era preso por dobradiças de latão que haviam escurecido com o tempo. As 2 letras imponentes em relevo dourado, desbotado na tampa, não deixavam dúvidas sobre a identidade da proprietária original. Alexandra apresentou a caixa não como uma oferta educada, mas como uma transferência absoluta e irrefutável do destino histórico. Catarina ficou completamente sem palavras, sabendo imediatamente o que era a caixa, o que ela representava e as imensas implicações constitucionais que carregava. Inicialmente hesitou, plenamente consciente da crise familiar, que essa herança poderia facilmente desencadear na monarquia moderna. No entanto, a convicção inabalável e a formidável autoridade de Alexandra rapidamente descartaram qualquer ideia de devolver as relíquias inestimáveis aos cofres reais. Ela deixou claro que o protocolo moderno era irrelevante. A única coisa que importava era cumprir as intenções explícitas do proprietário original,
Com a caixa aberta, o verdadeiro peso da história foi finalmente revelado sob a penumbra da sala de estar. A peça principal, repousando sobre o forro de seda, era imediatamente reconhecível para qualquer pessoa que tivesse estudado a história da realeza do século XX. Era o broche guardião da Rainha-Mãe, a peça específica e icônica que ela usou na coroação da Rainha Elizabeth, segunda em 1953. Na linguagem profundamente codificada do simbolismo real, este broche representava seu papel duradouro como guardiã espiritual e maternal dos valores essenciais da monarquia. Ele havia estado notavelmente ausente da vista do público desde o dia de sua morte, há muito considerado perdido nos impenetráveis cofres reais. O broche guardião estava acompanhado de um luminoso colar de pérolas de várias voltas que a Rainha-Mãe usou em sua última aparição pública. A caixa também continha um par de brincos de diamante deslumbrantes, presente de seu amado marido, o rei George VI. O magnífico anel de safira que pertencera à Rainha Mary repousava ao lado dos diamantes, completando a coleção histórica. Contudo, em meio a todas as joias reluzentes, o item mais impressionante era um simples pedaço de pergaminho dobrado e selado com cera vermelha escura. A carta manuscrita transformou o encontro à meia-noite de um generoso presente familiar em uma revelação histórica impactante. Escrita com a caligrafia que elegante e fluida da própria Rainha-Mãe em papel grosso, a mensagem profundamente pessoal comoveu Catarina. Profundamente. A carta dirigia-se diretamente à futura rainha, enfatizando que as joias representavam valor acima da riqueza e princípios acima do mero poder. Explicava que o verdadeiro serviço à coroa exigia a entrega ao pacto, algo muito maior do que ambição ou vaidade pessoal. A matriarca confirmou que a destinatária havia sido escolhida não por favoritismo, mas por seu caráter inegável e sua disposição para perseverar. A mensagem serviu como um forte lembrete de que a verdadeira força da monarquia reside em conquistar respeito silenciosamente através de uma dignidade inabalável. Ela incumbiu explicitamente Catarina de zelar pela consciência da coroa, definindo isso como o papel mais verdadeiro e vital de qualquer rainha. Catarina absorveu a magnitude das palavras da matriarca, percebendo que a Rainha-Mãe havia previsto a crise de liderança que a família agora enfrentava. A implicação pairava no ar de que Camila jamais possuiria essas qualidades essenciais para guiar a nação. A Rainha-Mãe havia meticulosamente arquitetado um plano do além-túmulo para garantir que o legado moral final a ignorasse completamente. Naturalmente, um segredo de tamanha magnitude não poderia permanecer oculto para sempre no mundo interligado das casas reais. Os boatos se espalham muito mais rápido do que os memorandos oficiais, e em 48 horas os detalhes da transferência à meia-noite chegaram aos ouvidos da Rainha Camila. A rainha consorte reinante experimentou uma devastação profunda e incontrolável ao saber o que havia acontecido em Clarence House. Ela havia investido imensa energia em construir uma reputação pública cuidadosamente cultivada de ser imperturbável e lidar com os imprevistos com bom humor. Essa revelação, contudo, quebrou completamente sua fachada estoica, atingindo o nível mais profundo e vulnerável de sua identidade. Não se tratava de mera especulação da mídia ou de uma pesquisa de opinião pública hostil. Era a matriarca mais reverenciada da família real, falando do além-túmulo. A Rainha-Mãe havia declarado categoricamente que Camila era fundamentalmente indigna de carregar o legado moral da coroa que agora ostentava. Camila recolheu-se ao seu gabinete particular, por horas isolando-se completamente de sua equipe e até mesmo do próprio rei Charles. Seus assessores mais próximos tentaram freneticamente contextualizar o evento, buscando minimizar seu significado brutal, descartando os objetos como meras joias. Mas Camila compreendia a verdade implícita. Tratava-se de um julgamento final e irrevogável sobre seu caráter, que nenhuma campanha de relações públicas jamais poderia reverter. O rei Carlos III, de repente, se viu preso em um pesadelo constante, marcado por lealdades familiares violentamente conflitantes. Estava dividido entre a mulher que amava e com quem lutou contra o sistema para se casar e o peso esmagador dos desejos de sua avó. No fogo cruzado estava Catarina, que não havia feito nada de errado, exceto possuir a própria graça que a história exigia. Para agravar sua agonia, ele percebeu que
sua própria mãe, a rainha. Elizabeth II devia saber de todo o acordo e permanecer em silêncio. Carlos ficou profundamente devastado, lamentando o fato de que fantasmas ainda ditavam os termos da existência da monarquia moderna. Apesar de sua angústia pessoal, Charles compreendia a brutal e implacável realidade política de sua situação como monarca reinante. Ele não podia tentar desfazer essa transferência, sem parecer que estava de forma petulante, desrespeitando os últimos desejos de sua avó universalmente amada. A imagem pública seria desastrosa, visto que o público britânico cada vez mais amava e admirava Catherine. Se Charles tentasse usar sua autoridade real para reaver as joias, seria visto como um tirano atacando um legado sagrado. Sem opções viáveis, o rei tomou a decisão mais tipicamente real possível, optou pelo silêncio estratégico absoluto. Enquanto o rei lutava com sua indecisão emocional, o príncipe William agiu de forma rápida e decisiva para proteger sua esposa. Ele sempre fora ferozmente intransigente em sua defesa de Catherine, observando-a navegar com graça pela pressão esmagadora da vida na realeza. Ele não permitiria de forma alguma que ninguém a fizesse sentir um pingo de culpa por receber o que historicamente lhe pertencia. William iniciou uma reunião a portas fechadas, tensa, porém respeitosa com seu pai, para expor vários pontos inegáveis sobre a transferência. Ele lembrou a Charles que as joias eram propriedade pessoal destinada a alguém que personificava valores específicos, e negar isso seria reescrever a história. William enfatizou que Catherine nunca pediu o presente, mas sim cumpriu sem esforço uma profecia feita antes de sua chegada. Ele alertou seu pai sobre a terrível imagem institucional de forçar uma devolução, o que transmitiria vergonha e desrespeito ao mundo. Por fim, William revelou uma verdade devastadora, articulando que as coisas que nunca foram destinadas a Charles dar não lhe pertenciam, o direito de tirar. Essa aula magistral de diplomacia real calculada enquadrou a situação em torno do respeito aos desejos sagrados da falecida rainha-mãe, em vez de uma pequena disputa familiar. Deu a Charles uma maneira honrosa de aceitar a dolorosa realidade, sem sentir que havia traído ativamente a dignidade de sua esposa. Catherine manteve as joias históricas completamente escondidas do público por várias semanas, ciente da natureza altamente explosiva da situação. Ela foi excepcionalmente cautelosa sobre como e quando revelar a transferência, aguardando o momento perfeito para se apresentar à luz. Em vez de escolher um banquete de estado suntuoso ou uma cerimônia amplamente televisionada, ela optou por um pequeno e modesto evento beneficente, dedicado ao bem-estar infantil. Ela saiu do carro, cumprimentou os anfitriões calorosamente, e lá estava impecavelmente preso ao seu casaco o broche do guardião. O mundo pareceu parar de girar enquanto um fotógrafo amador capturava uma imagem em alta resolução da joia refletida pela luz da tarde. A imagem foi imediatamente compartilhada nas redes sociais, permitindo que observadores da realeza e historiadores identificassem instantaneamente o icônico broche. As manchetes globais praticamente se escreveram sozinhas na manhã seguinte, declarando que o legado da rainha-mãe havia sido oficialmente transferido para Catarina. O Palácio de Buckingham permaneceu em completo e obstinado silêncio sobre o assunto, uma decisão tática que apenas serviu para intensificar a especulação desenfreada. Catarina tratou o artefato histórico inestimável como um acessório comum, recusando-se a reconhecer a explosiva declaração de sucessão que ele realmente representava. Ao fazer isso, ela aceitou ativamente o pesado fardo da matriarca com um reconhecimento silencioso e inegável da bênção suprema. A reação do público britânico foi avassaladora, com pesquisas rápidas mostrando uma aprovação massiva à entrega das joias pessoais a Catherine. A grande maioria do público afirmou que a transferência comprovava de forma conclusiva que Catherine era a única herdeira legítima do legado moral. As redes sociais fervilharam com imagens comparativas mostrando Catherine e a rainha-mãe usando exatamente a mesma peça, com décadas de diferença. Comentaristas reais proeminentes elogiaram Catherine por lembrar a toda a nação que a monarquia se baseia em caráter de dever e serviço, e não em poder bruto. A rainha-mãe viu exatamente esse caráter nela décadas atrás, e o público finalmente testemunhava a concretização dessa visão. Nas longas semanas e meses que se seguiram a essa profunda revelação,
uma mudança notável ocorreu na presença pública da Rainha Camila. Ela não deixou de cumprir seus deveres reais, nem fez declarações dramáticas, mas simplesmente diminuiu sua visibilidade aos olhos do público. Passou muito mais tempo sozinha em seus aposentos privados, recusando diversos eventos importantes, devido a problemas de saúde menores ou conflitos de agenda. Suas aparições públicas tornaram-se visivelmente mais discretas, menos vibrantes e desprovidas da energia confiante que tanto se esforçara para projetar. Ela se sentia como se tivesse sido formalmente julgada pela mais alta corte da história e considerada extremamente inadequada, sem possibilidade de apelação. A situação em torno da caixa de veludo com joias tornou-se uma metáfora devastadora para toda a tumultuada trajetória de Camila dentro da família real. Ela sempre conseguiu sobreviver e se aproximar do centro do poder, mas nunca foi totalmente aceita pelos fantasmas. Ela sempre esteve presente nas fotografias, mas nunca pertenceu verdadeiramente ao mito etéreo e à consciência moral da coroa. Um momento particularmente comovente ocorreu durante uma reunião familiar privada, quando Catherine entrou usando o simples colar de pérolas da rainha-mãe. Os olhos de Camila se fixaram nas pérolas por uma fração de segundo antes de desviarem rapidamente o olhar silencioso, dizendo muito sobre a divisão intransponível. Essa transferência à meia-noite demonstra que a forte influência do passado ainda controla firmemente a dinâmica atual da família real. A monarquia britânica não é uma instituição meramente regida por tradições vivas. É uma antiga e extensa casa assombrada por imensas expectativas. Isso reforça a verdade atemporal de que o caráter sempre importará infinitamente mais do que a posição formal ou os títulos constitucionais. A verdadeira autoridade moral, a legitimidade espiritual da coroa e o genuíno afeto do público contornaram completamente o trono e se concentraram em Catarina. A monarquia moderna opera essencialmente como duas instituições separadas: a estrutura constitucional formal, ocupada por Camila, e a autoridade moral simbólica exercida por Catarina. Além disso, o papel audacioso da princesa Alexandra revela uma fascinante estrutura de poder oculta que opera silenciosamente dentro da casa de Windsor. Membros da família real mesmo, estando muito fora da linha direta de sucessão, podem moldar profundamente o rumo final da monarquia por meio da autoridade moral que detém. Ao simplesmente entregar uma caixa de veludo no meio da noite, a princesa de 88 anos exerceu mais poder histórico do que muitos membros da realeza em atividade conseguem em toda a vida. Em última análise, essa narrativa é uma profunda reflexão sobre o que a monarquia representa fundamentalmente para o mundo e seu povo. A rainha-mãe escolheu Catarina explicitamente para garantir que sua visão nobre da coroa sobrevivesse aos escândalos da era moderna. No entanto, historiadores da realeza agora se perguntam sobre um assunto muito mais amplo e perigoso: o que mais a rainha-mãe teria deixado naquelas caixas lacradas e de alta segurança guardadas nos arquivos reais e marcadas exclusivamente com as iniciais QM. Correm fortes rumores de que essas caixas escondem cartas explosivas detalhando sua visão franca para o futuro e a evolução da monarquia. Elas podem conter diários particulares, diretrizes inflexíveis sobre tradições ancestrais ou pistas devastadoras sobre quem deveria herdar o legado final. A princesa Alexandra sabe exatamente o que está enterrado nessas caixas, mas, fiel à sua natureza disciplinada, permanece em completo silêncio, aguardando o momento oportuno.